Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Ricardo Inglês de Souza, que é advogado, professor de Direito na FAAP, especialista em Comércio Internacional e Direito Econômico. Doutor Ricardo, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, vamos começar a falar da Lei Magnitsky, que agora todo mundo está aprendendo a falar, é uma palavra meio complicada. São, na verdade, as sanções aplicadas contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, restrições aí, bloqueio das contas que ele tem eventualmente nos Estados Unidos, bens móveis e imóveis, estendendo também a possibilidade de punições aos familiares dele, isso também foi citado. Eu queria saber qual é o alcance dessa lei, porque ela foi aprovada em resposta à morte do advogado russo, que era Sergei Magnitsky, que denunciou corrupção na Rússia e morreu. Não é assassinado, ele estava sob custódia estatal e faleceu em 2009. Aí foi criada essa lei, já foi aplicada contra juízes em ditaduras, como na Venezuela. Como é que o senhor vê essa situação hoje? Qual a extensão dela, primeiro? Pois não. A Lei Magnitsky, ela é uma legislação que foi criada em 2012 em resposta ao assassinato do russo Sergei Magnitsky, e tinha como principal objetivo combater aqueles casos de corrupção muito graves e lavagem de dinheiro, né? Ainda na gestão do Obama, em 2016, essa legislação foi amplificada para ter um alcance ainda maior, né? E incluiu, inclusive, questões de direitos humanos. E o histórico de aplicação da legislação são para casos realmente muito graves, como ditaduras, assassinatos em massa, questões humanitárias. E tem sido aplicado, mas também tem alguns outros casos. Tem mais de 400 casos de aplicação da legislação desde 2012. Né? Tem alguns casos mais voltados a uma atuação, por exemplo, de navios chineses que causam aí um problema de pesca ilegal muito grande e colocam o meio ambiente em risco, né? E isso também foi utilizado. E tem questões de corrupção também significativa, desvio de verba, lavagem de dinheiro, né? Então, seriam ilegalidades no sentido mais amplo mesmo, de penalidades. E houve uma mobilização aí do meio jurídico no Brasil em apoio ao ministro Alexandre de Moraes, se sentindo não só na figura dele, mas a questão da justiça brasileira sofrer intervenção de fora por um processo em andamento que, no final das contas, entra a decisão de todo o STF, não é apenas do ministro. Ele tomou algumas decisões que depois foram confirmadas pelos demais ministros, não é? É verdade. A legislação americana, ela em tese não foi feita para corrigir decisões ruins. Ela foi feita para combater grandes ilegalidades, como escândalos de corrupção, questões humanitárias, como a gente já mencionou. O fato de os outros ministros terem confirmado o voto às decisões do ministro Alexandre de Moraes demonstra que não é uma questão individual do ministro. Isso tem um lado positivo, demonstra que, de alguma forma, a Corte seguiu o rito de julgamento e de decisão, mas tem um lado negativo que coloca em risco a atual abordagem da administração Trump de ampliar essa penalidade para outros ministros. E veio um novo alerta agora em relação do governo Trump em relação ao ministro Moraes. Eles voltaram a repetir hoje as alegações que levaram à sanção contra ele pela Lei Magnitsky. O Thomas Piggott, acho que é assim que fala, porta-voz adjunto do Departamento de Estado, que equivale ao Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, afirmou que Moraes é um juiz ativista e repetiu que a medida serve de alerta. Como o secretário Marco Rubio já tinha dito, declarado no X, nossas ações são um aviso para aqueles que estão pisoteando os direitos fundamentais de seus cidadãos, togas judiciais não podem protegê-los. É a confirmação da tentativa de intervenção em decisões internas, porque é um processo interno, pode haver questionamento com relação às ações, decisões de Alexandre de Moraes, mas não cabe aos Estados Unidos protegerem determinado grupo ou pessoas aqui no Brasil, né? A grande questão que a gente tem uma agenda hoje com os Estados Unidos, que ela permeia temas que confundem política comercial, política partidária, ideológica e questões judiciais, né? O próprio presidente Trump e outros aliados dele têm interesses em empresas que, de certa forma, estão sofrendo o escrutínio da corte brasileira,
né? Você tem uma discussão do tarifaço que tem aí uma discussão que pode e tem iniciativas de levar para o judiciário brasileiro, muito embora tenha pouca efetividade. Então, a gente tem uma agenda complexa hoje no comércio internacional e nas relações internacionais e, de fato, existe aí um grande risco disso escalar, pelo menos do lado americano. Do lado brasileiro, eu vejo um pouco mais ponderado o discurso, principalmente essa semana. Inclusive o empresariado que está numa negociação direta com empresas lá nos Estados Unidos está tentando evitar ações de retaliação que podem levar a uma escalada novamente disso, né? O Brasil já teve uma lista de isenções e tenta ampliar essa lista. Agora, o fato de Trump ter separado essa questão das sanções contra Alexandre de Moraes e colocado ao mesmo tempo uma lista de exceções e ampliado o prazo até o dia 6, é um sinal de que ele estaria mais disposto, talvez, nessa parte comercial, a novas negociações? Dá para separar as duas coisas? Eu acho que sim, muito embora o Trump ele sempre se coloca como um grande negociador, eu acho que tudo pode estar fazendo parte de uma grande estratégia de negociação, né? Infelizmente, o multilateralismo, a OMC, a ONU, esses organismos ficaram enfraquecidos nos últimos anos, né? E as relações bilaterais acabam medindo força entre duas nações. Então, eu acho que sim, pode ser um fator de confusão. Agora, quais as chances aí de defesa na Justiça dos Estados Unidos? Né? A PGR deve... a AGU deve atuar através de empresas americanas de advocacia na defesa do ministro Moraes. Por outro lado, ações de empresas e também de estados lá nos Estados Unidos estão recorrendo aí a tribunais de apelações para ver se Trump tem autonomia para tomar esse tipo de decisão contra um país, porque não caberia sequer a justificativa de déficit dessa emergência comercial e econômica que ele colocou. Né? Ele apelou a uma lei que prevê, desde 77, essa possibilidade, mas não é o caso, né? Não, aparentemente não é o caso. Existe essa iniciativa para defender o ministro, que a despeito de ser qualquer um que fosse, é uma instituição brasileira, né? E eu acho que vai ser defendido, como seria o caso, né? Existe uma chance relativamente baixa, porque a lei Magnitsky ela foi feita para ter muita efetividade, por conta da gravidade que ela visa combater. Então, foi concedida uma autonomia muito grande para o Executivo, que vai ter que ser questionada, mas com uma chance relativamente limitada de ser alterada. Agora, pode ter punição alguma empresa aqui no Brasil, que atua aqui no Brasil e que tenha relações de alguma forma com Alexandre de Moraes? A legislação americana de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e a questões humanitárias, ela é muito abrangente, ela aplica um princípio da extraterritorialidade, ou seja, ela alcança empresas que estão fora dos Estados Unidos, desde que elas tenham alguma conexão com o mercado americano. Pode ser um acionista americano, podem ser ações negociadas na Bolsa Americana. E quando elas têm esse link com os Estados Unidos, por esse link as empresas podem ser sancionadas se elas não aderirem à decisão do governo americano. Então, sim, por isso que existe aí uma discussão e até algumas consultas do próprio STF para verificar em que extensão os bancos brasileiros, as redes sociais e outras empresas também estariam alcançadas pela sanção. A questão das redes sociais e as próprias instituições financeiras, por exemplo, bandeira de cartão de crédito de empresas nos Estados Unidos, mas cartões que são concedidos por bancos brasileiros. Então fica a dúvida se Alexandre de Moraes vai poder usar esses cartões ou não, não é? Da forma como a lei foi concebida, ele não poderia usar nenhum cartão de crédito que tivesse qualquer relação com o sistema SWIFT, que é controlado pelo sistema americano, né? Então, bandeiras tradicionais no Brasil, que correm o comércio no Brasil, elas estariam ligadas ao sistema SWIFT e, por isso, teriam essa restrição abrangida também na sua atividade e teriam que restringir a relação com uma pessoa que está incluída na lista, que é o caso do ministro. Então, nesse caso, se ele viajar para outro país, porque ele perdeu o visto dos Estados Unidos, né, ele tem que levar dinheiro. Ele não teria cartão internacional. Ou viajar acompanhado com alguém que tem um cartão de crédito. Para bancar as despesas dele. É uma situação assim que muito a gente dá risada, mas é uma coisa meio absurda. E
E o pessoal que está interferindo junto à Casa Branca se sente no direito de ameaçar outros ministros. Gilmar Mendes hoje defendeu Alexandre de Moraes nas redes sociais e Paulo Figueiredo, que está lá atuando junto com o Eduardo Bolsonaro, ele disse, olha, sabemos a quem pode ser o próximo alvo. Esse tipo de ameaça está sendo normalizada. A verdade é que a polarização ela está gerando essas ações muito extremadas e num contexto em que você tem governos de extremos, você acaba enriquecendo essa litigiosidade, quando na verdade eu acredito muito no multilateralismo, na diplomacia e no diálogo. Acho que isso deve prevalecer sobre qualquer outro aspecto. Agora, o que empresas brasileiras podem fazer aqui, cooperativas, como é o caso, por exemplo, do açaí, que são empresas menores, muitas vezes familiares, que atuam e que dependem de exportações para os Estados Unidos. Elas precisam ter um escritório atuando lá, podem mover uma ação diretamente ou dependem das empresas compradoras do produto? Não, elas podem sim fazer um trabalho. O Brasil, nesse sentido, tem duas pessoas muito preparadas, não só o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, mas a secretária de Comércio Exterior, a Tatiana Prazeres, são pessoas muito ponderadas, com muito conhecimento técnico. Ela, uma exímia negociadora internacional. Eles vão negociar e é importante que essas indústrias... A açaí é um excelente exemplo, né? É um produto que é só produzido no Brasil, assim como a laranja e outros produtos que foram isentados, mas nesse caso ainda não foi. Eles devem procurar aí o governo brasileiro para tentar incluir o açaí na lista e outros produtos e também devem procurar o próprio governo americano, porque às vezes nessas agendas você consegue também convencer o governo americano que o único prejudicado vai ser o consumidor norte-americano e ele eventualmente consiga ampliar a lista de exceção. Agora, Trump, sem dúvida, instalou uma nova ordem no comércio internacional, porque essa semana ele taxou a Índia, por exemplo, por comprar produtos da Rússia e tem ameaçado os países. Sabemos que entre os interesses dele, um dos alvos são os BRICS, porque tem Rússia, tem China, que é o grande consumidor global, então ele tenta mexer com todos, voltou a ameaçar o Canadá, que eles têm um acordo comercial, adiou um pouquinho em relação ao México. O estilo Trump de negociar, ele está muito claro desde o começo do mandato do presidente norte-americano e ele usa dessa abordagem rústica, vamos dizer assim, com os seus parceiros e os outros países. Mas ele tem objetivos muito claros, né? Ele quer reequilibrar essas tendências geopolíticas e o BRICS era uma grande ameaça para a hegemonia que os Estados Unidos tinham e têm ainda, e ele está tentando neutralizar isso, usando métodos que todos os acordos multilaterais poderiam evitar, né? Agora, organismos internacionais, tipo a OMC, não podem tomar nenhuma providência direta contra os Estados Unidos? Eles podem. A China, o Canadá e a própria Índia, eles entraram com consultas na OMC. O problema é o oxigênio das indústrias. A liturgia da OMC leva um tempo que muitas vezes a indústria não consegue aguardar. Dá para esperar, né? E aí você acaba sucumbindo para a negociação. Perfeito, eu agradeço muito a presença de Ricardo Inglês de Souza, que é advogado, professor de Direito da FAAP, especialista em Comércio Internacional e Direito Econômico. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Com vocês.